Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87. Hoje eu estou aqui na Vila Pisque, aqui no Rio Bonito, para contar a história de uma conterrânea minha, né? A gente fala conterrânea porque é aquelas cidadezinhas ali do sudoeste do Paraná, né? Se você der um passo, né, tá numa outra cidade. Se voltar 2 passos, já passou da cidade de origem, né? É assim, né? Então, por isso que eu chamo ela de minha conterrânea. Estou aqui com a Ângela. Tudo bem, Ângela? Bem, Diego, na mesma placa é o bem-vindo e o voo de sempre. Verdade, exatamente. A Ângela é de Enéas Marques, eu sou de Salto do Lontra, é tudo junto ali, um colado no outro, né? É assim que por isso que todo mundo que vem daquela região ali, daquelas cidades, a gente se chama de conterrâneo, né? Porque é um do ladinho do outro ali. Mas eu tô aqui para contar um pouquinho da história da Ângela. Ângela, que mora aqui no Rio Bonito. Já falei um pouquinho da origem dela, mas agora eu vou deixar ela contar. Ângela, conta um pouquinho para nós aqui quem é a Ângela, natural da onde, veio da onde, né? Conta um pouquinho dessa tua origem. Então, a Ângela é Ângela de Souza, vinda do interior do Paraná, como você já mencionou, uma cidadezinha chamada hoje de Nova Esperança Sudoeste, emancipada em 93. Saio do interior do Paraná em agosto de 94, chego em Joinville nessa data. Como muitas pessoas vindas do interior, vim em busca de trabalho. Meus pais agricultores, eu acompanhando eles sempre. Meu irmão já tinha vindo. E a partir do momento que meu pai consegue uma casa para ele, para o meu irmão, vim morar com ele. E depois que eu tenho a minha casa, minha irmã vem morar comigo. Então essa é a realidade dos paranaenses, uma boa parte deles que eu conheço. Então, 29 anos já em Joinville. Muito mais tempo aqui já do que o tempo que eu vivi em casa. Saí de lá com 18 anos. Umas lembranças fortes de economia daquela época. A mudança de cruzeiro para cruzado e tudo mais, e reais naquele ano de 94. E lembro-me muito bem que cheguei em Joinville com R$ 30. Foi R$ 30. Mas, Angela, só voltando um pouquinho, outra coincidência que nós temos que foi no mesmo ano. Também chego com a minha família em Joinville em 94, né? Então foi aquele início dos anos 90, foi assim, aquela ali de 92 a 96, foi um período muito forte, assim, do pessoal que veio da região do sudeste do Paraná para Joinville. E nós aqui somos exemplos disso, né? Mas lá no Paraná, os seus pais, era você, o Zé Carlos, que hoje também mora aqui bem pertinho, aqui no Rio Bonito, né? A gente chama do Zé Carlos da Maria, Maria do Zé Carlos, né? Mas além do Zé Carlos, tinha mais irmãos, então? Sim, somos uma família de 4 irmãos. Tem o Zé Carlos, que é o mais velho, o primogênito. Eu, a Eliane. E quando eu tinha 17 anos já veio a caçula, a Aline, que mora hoje ainda no interior do Paraná, mora próximo aos meus pais. Essa ficou. Os pais, então, não chegaram a vir para Joinville, eles ficaram lá. Veio primeiro o Zé Carlos, depois veio você, na sequência veio a Iliane e a caçula ficou lá. Nessa tua infância, o que os pais faziam para manter a casa? A sobrevivência da família vinha de qual atividade? Era agricultura familiar mesmo. A gente comia o que plantava, era o arroz, era o feijão, era uma batatinha, o aipim. Era interior mesmo, Era vida de interior interior. mesmo. E leite, né? Então lá tinha umas vaquinhas a mais de leite lá, era o queijo e posteriormente a venda do leite mesmo. Era isso, era a subsistência. O que sobrava da lavoura de milho, do feijão, a gente vendia e era uma safra do ano, né? Sim. E isso ainda se o tempo permitisse, que muitas vezes estava lá na floração e 20 minutos de uma chuva de granizo e você passava o ano praticamente sem lucro. Ô, Ângela, quando a gente fala em interior, às vezes tem aqueles pequenos vilarejos no interior. Era o caso de vocês ou não? Era interior mesmo, não tinha vizinhos próximos? Era interior mesmo. O vizinho mais próximo, assim, a gente mal conseguia ver se a janela da casa estava aberta. Era bem, bem distante da casa um do outro. Muito bem. Ângela, a gente sabe que nessa vida de interior que muita gente teve,
né, você começa a trabalhar muito cedo para ajudar os pais e outras prioridades acabam ficando em segundo plano, como, por exemplo, estudos, né? Você e os irmãos tiveram oportunidade de estudar? Muito bem lembrado. Desde muito cedo, na lavoura, ajudando os pais, 6, 7 anos, estava lá junto. Os meus pais foram aqueles que levaram os filhos desde muito criança, digo bebê mesmo, ali nos 40 dias a mãe já estava levando. O maiorzinho olhava o menor, ou então ficava lá chorando um tempo, ia lá, dava uma olhadinha, era isso, você sabe que a realidade era assim. E, e todo mundo se ajudava, e assim a gente foi indo. A parte de estudo era muito longe mesmo, era uns 4, 5 quilômetros para ir a pé, entre pasto e lavoura dos vizinhos e tudo mais. Eu fiz até a 4ª série, com 11 anos, e depois disso eu precisei parar, porque o ginásio que a gente chamava era na cidadezinha, e não tinha como ir. E naquela época, né, Ângela, hoje o ginásio é uma obrigação. Naquela época o ginásio era quase que um luxo, né? Era o que era o que é faculdade hoje era o ginásio antigamente, era mais ou menos isso, né? Então, a proposta do meu pai foi, porque eu sempre gostei muito do estudo, a proposta dele foi, assim que a tua irmã fizer o primário também, até quando ela sair da 4ª série, você pode voltar a estudar. Então, eu tinha 16 anos quando a minha irmã terminou o primário, a Eliane, então nós duas conseguimos entrar no ginásio. Então, fiz a 6ª série, a 5ª série, 6ª série, lá em Nova Esperança. E na metade do ano da 7ª série, então eu vim para Joinville. Aí aqui vim morar no Aventureiro, primeiramente. E ali eu fiz meio ano no Carlos Gomes de Oliveira. E depois supletivo, esquema, objetivo. Aí acabei casando, mas o estudo era bem difícil. O meu irmão, como foi para o seminário, fez o ginásio lá. E a minha irmã já teve um pouco mais de facilidade, fez magistério e tudo mais, ela teve... Ângela, eu imagino que você veio para Joinville influenciada pelos Ricardos. Na época, o teu irmão, que foi quem puxou a fila, por que a família escolheu Joinville? Por que ele decidiu Joinville? Vocês chegaram a conversar já por isso? Porque assim, existiam várias opções, né? Por que Joinville? A maioria dos parentes era tudo Joinville. Parentes, conhecidos, vizinhos, tinha ido para Joinville. E a fama era boa, né? A fama era boa de conseguir trabalho rápido, né? E a gente veio para trabalhar. Então, a gente tem muitos parentes ainda aqui, né? Irmãs da minha mãe, do meu pai. Então, o meu irmão veio morar com a irmã da minha mãe, uma tia. Sim. Né? O início já foi assim. E logo ele entrou na Embraco e eu vim morar com ele nesse mesmo objetivo. E foi tudo muito rápido. Ele foi passar uns dias de férias no mês de julho e chegou lá e não tinha nada programado. Nós não tínhamos pensado, metade do ano, final do ano você vai. E eu tive o ensejo de falar com meus pais se haveria essa possibilidade. Você queria a benção, se os pais autorizassem. Lógico, eu tinha 18 anos, né? Imagina uma menina de 18 anos lá do interior poder vir para a cidade. Mas como era uma agricultura de subsistência, o que nós em 3 ou 4 fazíamos, se ficasse só em 3, era a mesma coisa, né? Então, eles não podaram essa oportunidade de, sim, quer ir para trabalhar? Vai. Então, é bem como você diz, receber a bênção deles para vir. Certo. Muito bem. Ângela, quando você chega em Joinville, em agosto de 94, né? Porque você já falou que você chega no Aventureiro, né? E você chega com que esperança? Você busca emprego em que lugar? Como que foi o início da Ângela em Joinville? O início da Ângela em Joinville, primeiro de tudo, foi ir atrás de uma carteira de trabalho, porque nem isso eu tinha. Então, imagina, como eu falei, você numa área completamente rural, não sabia nem como pegar um ônibus, precisei então dos tios para levar a fazer a carteira de trabalho e para começar a procurar, né, levar para fazer entrevista, para fazer currículo e tudo mais. Mas eu posso dizer que eu sempre fui muito abençoada, porque chegando dia 1º de agosto em Joinville, uma semana depois eu estava com a carteira de trabalho na mão. Dia 12 de setembro eu fiz a minha primeira entrevista. Dia 19 de setembro
eu começo a trabalhar. Aonde? A antiga ICC Cardinale. Isso é no Bom Retiro, entre Bom Retiro e Santos Dumont, perto da faculdade. Eu entrei lá com o ICC Cardinale, depois mudou para Cardinale, e quando eu saí de lá era GPB, Gachetas e Perfis. E sempre trabalhei numa única empresa. Só lá. Só lá. Muito bem. Ângela, assim, ó, aquela menina de 18 anos vindo do interior do Paraná, né? Uma realidade, eu imagino, Joinville em 94 já era uma Joinville, lógico, não a Joinville que nós conhecemos hoje, mas já era aquela Joinville pujante, uma cidade grande, né? De uma infraestrutura, de uma estrutura muito diferente do sudoeste do Paraná, né? Quando você chega em Joinville, sim, você lembra do sentimento que você teve? Teve aquele sentimento assim de esperança, aqui é o lugar, acertei? Ou era aquele sentimento de medo, quero voltar para casa? Não, nunca tive esse medo. Uma pessoa de 18 anos, saída do interior, chegando, caindo de paraquedas numa cidade grande, mas eu tinha uma estrutura familiar, né? Tanto pelo meu irmão, que já tinha uma história boa, não, eu tô lá, eu tô trabalhando, ele trabalhava na Embraco, e os tios e primos. Então, a sensação era exatamente essa, de esperança. Aqui eu vou conseguir o que lá eu não consegui. Certo. Ângela, você lembra, assim, que a primeira coisa em Joinville que talvez tenha te chamado a atenção que você não tinha visto ainda lá no interior do Paraná, né? Ou uma comida, um lugar, alguma coisa diferente que te marca nessa tua chegada em Joinville. Tu lembra de alguma coisa? Quantidade de pessoas. Você entrar num ônibus lotado, os lugares que você ia, a partir do momento que você entra num shopping, num elevador, num prédio, era uma realidade. Era tudo pela primeira vez? Tudo era pela primeira vez, lógico que sim. E o número de pessoas, o vai e vem, você sabe que no interior do Paraná, quando passava um carro na rua, pelo barulho você sabia quem que era, você não precisava nem olhar. Então você sabia quando o vizinho foi, quando o vizinho voltou e tudo mais. E o cumprimentar, né? Você encontrar as pessoas, você cumprimentá-las, você conhecer todas elas. Aí de repente você começa a encontrar as pessoas e elas nem te cumprimentam, e, né? Aquela correria de sempre. Então é uma mudança muito drástica nisso. E os 18 anos que eu vivi lá, aquele sentimento de, às vezes, você precisar do silêncio que você tem no interior, ele persiste. Então, às vezes, esse barulho constante de cidade, assim, ele tumultua um pouco a gente. Mas a primeira sensação foi isso. Ângela, como que começa a surgir o Rio Bonito, Piraberaba na sua vida? Em que época e por quê? Então, como eu falei, vim morar no Aventureiro. Morei com meu irmão ali. Em 95, em fevereiro de 95, mais precisamente dia 18, ele se casa. Eu fico morando ainda um tempo com eles. Mas antes disso, eu comecei na empresa que eu falei em 94, em setembro. E em outubro eu começo a conversar com o meu esposo, então, que também trabalhava lá, já morando no Rio Bonito, mas trabalhava lá no Bom Retiro também. Sim. E foi ali que começamos. Um primeiro sair no Cine Palácio, assistiu De Volta para o Futuro, só imagina logo, foi ontem isso, né? E assim foi o vir para o Rio Bonito. E lembro-me nitidamente que a primeira vez que vim até a casa dele, pela estrada da ilha, sem asfalto, eu pensei que ele estava brincando. Não, não é possível, tu não mora tão longe assim. Não, tu não vai todos os dias trabalhar nessa distância. E ele ia de ônibus todo De dia. ônibus todo dia. E era verdade, ele fazia esse trajeto mesmo. E não tinha, gente, assim, não tinha. Hoje, esse trajeto que a Ângela está falando, né, hoje é todo de asfalto. Sai do Rio Bonito, chega no Bom Retiro só pelo asfalto. E naquela época era o contrário, você não pegava asfalto em nenhum trecho desse. Nada, nada. Era um poeirão e buraco e tudo mais. Mas foi assim. E aí no final de 95 noivamos, em dezembro de 96 casamos e a partir de então eu venho morar no Rio Bonito. Daí, sei lá,
você chega no Rio Bonito, né, nessa época, mas eu vou voltar lá para o Paraná ainda, para pegar numa outra vertente que é muito forte sua, e é uma coisa que também nos chamou a atenção desde quando a gente se conhece, que é a sua fé, a sua devoção, a sua luta pela comunidade. Eu sou um admirador do teu trabalho, da tua vocação, da tua missão junto à Igreja Católica, junto à nossa comunidade aqui, Nossa Senhora Auxiliadora. E pelo fato de você ser muito forte na missão, de eu ver que o Zé Carlos, seu irmão, é muito forte nessa missão, a gente imagina que isso veio de berço, né? Isso é de família. É isso, Ângela? É isso, sem dúvida nenhuma. Eu estive no último final de semana, né, no feriado de 1º de maio, lá com os meus pais, e a gente ainda relembrava algumas coisas assim. Eu reforço sempre para minha mãe e para o meu pai que as novenas de Natal, embaixo das árvores, nas casas dos vizinhos, as sextas-feiras santas na comunidade, aquilo impregnou de uma maneira na gente que o amor foi muito grande. Foi demonstrado, não foi falado, foi demonstrado e foi sentido. Então, eu sou de um tempo que nós não tínhamos energia elétrica em casa. Então, à noite, mesmo depois de um dia extenuante de trabalho na lavoura, enquanto a mãe estava lá no fogão a lenha, mexendo a polenta, a gente estava rezando o terço ao redor, né? Mesmo todos cansados. E com 9 anos, tanto eu como meu irmão, mal aparecíamos atrás do altar, mas a gente ajudava na comunidade, a pequena comunidade de São Luís. E então, aquilo tudo foi fortificando a gente. Assim que eu fiz a crisma, com 14 anos, eu fui catequista. Então, eu fui catequista da minha irmã, da Eliane. Eu estava com o grupo de jovens sempre que possível. Tanto que quando eu saí de lá, eu estava no grupo de jovens, né? E veio aquilo dentro de mim. Mas a partir do momento que você vem para uma cidade grande, você começa a trabalhar, você não está inserido numa comunidade, aquilo ficou guardado, aquilo ficou de lado. Você não tinha rotina religiosa, vamos chamar assim, aqui em Joinville, que você tinha lá no interior, quando você chegou aqui? Tinha de ir na missa. Todos os finais de semana de procurar ir na missa. Sim. Somente isso, nada mais. Então eu trabalhei até 2010, desde 94 até 2010 na mesma empresa, casei, tive as minhas meninas, tudo trabalhando no mesmo lugar. E em 2010, quando tivemos um episódio bem dolorido na família também, que tanto eu como meu esposo fomos desligados da empresa no mesmo dia, ele de manhã e eu à tarde, então você imagina, os dois com 13, 14 anos trabalhando na mesma empresa, estabilidade financeira, plano de saúde para as meninas, e no mesmo dia os dois serem desligados foi assim um período muito, muito difícil. E depois disso ele continuou trabalhando e eu voltei, procurei na comunidade o que estavam precisando, comecei com a catequese e ali fui voltando às minhas origens. Não voltei mais a trabalhar fora, digamos assim, mas me aprofundando cada vez mais e retomando aquilo que, como você disse, sim, foi de berço. Muito bem. Ângela, você retoma suas atividades, né? A fé a gente percebe que você nunca perdeu, mas você retoma suas atividades em comunidade, que nem você falou. Volta a ser catequista aqui na comunidade, aqui na Nossa Senhora Auxiliadora, e hoje você desempenha um papel muito, muito importante de evangelização, né? Eu sou testemunha disso, eu presenciei, eu não tinha visto ainda uma celebração, né, ser ministrado pela Ângela, e eu vi lá no Canela, e me encheu de orgulho, sabe, Ângela? Fiquei, de fato, emocionado, porque... E naquela noite eu comentei com a minha esposa, no outro dia, eu falei, olha, eu fiquei muito feliz com a celebração da Ângela, porque eu percebi, Ângela, naquela celebração foi da Quinta-feira Santa, de Lava Pés, no Canela, e eu percebi o quanto que você estava convicta de tudo que você estava pregando, que você tinha muita fé daquilo que você estava falando em cima do altar, né? E que você estava fazendo aquilo ali com um amor verdadeiro, né? E eu não tinha presenciado ainda a Ângela fazendo isso, né? E aquilo ali me encheu de alegria, fiquei muito orgulhoso, talvez até pelo fato de saber que nós somos conterrâneos, né? Então, quero te parabenizar, eu sei do amor que você tem hoje pela comunidade, eu sei o quanto que as pessoas gostam do teu trabalho na comunidade, e eu sei que hoje você é um grande exemplo para muita gente que está aqui na nossa comunidade.
Mas voltando a falar da família, Ângela, você comentou um pouco das meninas, né? Fala um pouco dos filhos, né? Quem são? São duas meninas, né? Quem são as meninas? Com que idade que elas estão hoje? Fala um pouquinho delas. Então, casei em 96, em 2000 veio a Larissa, independente de quando a entrevista vai ser publicada, mas hoje, dia 5 de maio, é aniversário da primogênita, está completando hoje 23 anos. Nasceu às 14h15 do dia 5 de maio, então, mais ou menos, há 23 anos atrás, eu me tornava mãe. No Bethesda? Não, na Unimed e Dona Helena as duas foram lá. Trabalhava fora, então, plano de saúde, né? Sim. E em 2005 veio a Camila, que hoje está com 18 anos, completou 18 anos no último dia 14 de março. E as duas já estão seguindo a vida delas, as duas trabalham o dia todo, estão aí seguindo a trajetória delas e muito companheiras, muito amigas, muito parceiras da gente e estão seguindo. Ângela, hoje, você pode dizer que você, apesar de todas as lutas que a gente passa pela nossa vida, né? E todo mundo tem dias bons, tem dias ruins, tem fase boa, tem fase ruim, isso é normal na vida de todos. Mas fazendo um balanço geral, né? Hoje a sua decisão, né? Se você fosse avaliar a sua decisão de vir para Joinville, na sua opinião, foi uma decisão acertada. Você faria de novo? É interessante você comentar isso, que ontem ainda conversando com uma amiga sobre coisas que você acaba, vamos usar o termo, perdendo pelas suas decisões, né? Como eu falei, eu estou há muito mais tempo em Joinville do que o tempo que eu vivi com os meus pais. Então, eu perdi aniversário deles, eu perdi festas em família, eu perdi momentos dolorosos deles também. Eles não acompanharam o desenvolvimento das minhas filhas por essa distância. Eu volto para lá, eu amo tudo que eu vejo lá hoje ainda. Eles não moram mais no interiorzinho, eles moram na cidadezinha. A partir do momento que eles se aposentaram, eles foram para Nova Esperança do Sudoeste, né, para a cidadezinha. Mas eu não me vejo fora daqui, não me vejo. Os desafios, as conquistas, eu sou muito grata por tudo e por todos os que foram apresentados ao longo da minha vida. Todos que eu conheci, todos que Deus me apresentou. Voltando só um pouquinho na parte religiosa, para você é muito, muito tranquilo hoje, digamos, chegar, conversar com as pessoas ou estar no meio de um público com centenas ou milhares de pessoas. E para mim, que vivi um pouco mais de tempo lá, foi muito mais difícil. Então foi sim, o amor que não cabia mais somente para mim, querer levar isso às pessoas. Tanto que eu digo que tem uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que diz: sinto que chegou a hora de tornar Jesus conhecido e amado como eu o amo. E só esse é o desejo, de conseguir fazer as pessoas sorrirem. Você consegue olhar para ti no final do dia e ver quantas pessoas você fez sorrir no decorrer do dia? É disso que a gente está falando, é isso que vale a vida, sabe? É o acreditar que o simples pode te preencher. Então... Respondida a pergunta. Muito bem. Ângela, o esposo, você falou do teu esposo, né? Mas para quem não conhece, fala dele, o nome dele, ele está trabalhando hoje ainda? Como que é? Sim, sim. O nome dele é Humberto Jantsch, são, né, de origem alemã. Eu conheci na empresa, como falei. Ele trabalha ainda, hoje sempre trabalhamos no ramo de plástico, de extrusão. Era o que a gente já fazia na empresa antiga, onde nos conhecemos. Hoje ele continua nesse ramo. Na IUPEA do Brasil, lá na rua Florianópolis, é distante também, mas ainda está trabalhando. Tivemos uma perca na família no último mês de dezembro, o meu sogro faleceu, mas estamos bem, estamos seguindo. Que bom, que bom. Ângela, obrigado, tá? Obrigado por aceitar o convite. Agora eu peço tua ajuda para a gente convencer o Zé Carlos. O Zé tá me enrolando, tá? Desde o ano passado o Zé tá me enrolando, né? Então agora tu vai me ajudar a convencer ele também, né? Agora eu já sei um pouquinho da história lá do Paraná, agora ele não foge mais, né?
Mas, Ângela, obrigado também, querida. Sabe do carinho que eu tenho por você, da admiração, amizade de longa data que nós temos. Eu quero simplesmente te agradecer. Obrigado por ter aceito o convite da gente contar um pouquinho da história resumida da Ângela, porque esse é o objetivo do nosso quadro. A gente quer que as pessoas conheçam as pessoas, porque muitas vezes se tem uma imagem da pessoa que não corresponde ao que ela realmente é ou o que ela realmente passou. E o nosso quadro traz isso, histórias verdadeiras de pessoas da comunidade, pessoas como nós, que têm uma história para contar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, você sabe também da admiração que eu tenho por você, muito antes do Diego ser vereador. A partir de uma foto publicada, eu disse, vamos lá, se candidata, eu votaria em você. E a tua participação na comunidade, desde muito antes, no show de prêmios que a gente fazia em comunidade, o estar próximo da comunidade é muito importante. Então, o que você tem feito hoje é um reflexo do que você já fazia e tenho certeza de tudo que você ainda vai fazer pelo povo. Tá? Então, eu que agradeço a oportunidade. Apesar de tantas obrigações que você tem, você não deixa de estar entre os seus, entre a comunidade, de dizer também da onde você veio, né, da tua base, da tua origem. E se somos o que somos hoje, é porque nunca negamos da onde viemos. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Obrigado. Pessoal, esse foi o quadro Conte a Sua História, com essa pessoa maravilhosa, querida aqui do Rio Bonito, e nós voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.